Fala, meus amigos e amigas palmeirenses, uma excelente terça-feira para vocês. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações do Verdão que está se preparando para o jogo contra o Corinthians pela Copa do Brasil. Estou trazendo um corte com essas últimas notícias dessa preparação e também possível chegada de reforços no Palmeiras. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários de quanto vai ser essa partida e vamos para o vídeo. Tem mais ou menos nesse ritmo, não é, Vinícius? Procurando ainda substituto do Richard, também lateral direito com a saída do Mike. Mas nisso tudo ainda tem um derby a ser jogado, hein, Vinícius? Só isso. Só isso, tem um derby nesta quarta-feira, Corinthians e Palmeiras, primeiro jogo na Neoquímica Arena e o Palmeiras, nesse momento, fechando a preparação para esse jogo. Palmeiras que vai levar uma dúvida no ataque. Para essa partida segue sem o Murilo e sem o Felipe Anderson, que teve uma inflamação no quadril, está fora do jogo, então a dúvida é exatamente quem será o substituto do Felipe Anderson. Na última partida foi o Luigi, fez a função pelo lado esquerdo do ataque do Palmeiras, também pode jogar o Ramon Sousa nessa função, então Luigi ou Ramon Sousa para enfrentar o Corinthians no primeiro jogo da Copa do Brasil. Palmeiras que não vence na Neoquímica Arena desde 2022, há 3 anos, são 4 jogos nesse período, 3 empates e uma derrota. O Palmeiras que tem um excelente retrospecto em casa nessa temporada, são 19 jogos, só perdeu uma vez, 15 vitórias, então vai tentar manter esse bom momento como visitante na partida contra o Corinthians lá na Neoquímica Arena. Enquanto isso, você destacou aí, a diretoria segue de olho em reforços e está negociando um substituto para o Mike, que ontem se despediu aqui da Academia do Futebol, hoje já se apresenta ao Santos. O Mike falou sobre essa despedida do Palmeiras depois de 9 temporadas, muitos títulos. Ele vai ficar com saudades e também, claro, vai deixar saudades no torcedor palmeirense. Vamos acompanhar então o que falou o Mike em entrevista exclusiva aos canais ESPN. Foi tudo muito rápido. Esses últimos 3 dias aí foi bem complicado. Despedida é sempre complicado, né? Fiquei 9 anos no Palmeiras. É um clube que eu tenho um carinho enorme, minha família também. Meus filhos todos nasceram aqui, né? Viveram o Palmeiras, então mudança sempre é difícil. Então feliz por ter conquistado tudo, feliz por ter dado meu máximo. Então estou muito feliz por tudo que está acontecendo. Hoje em dia está cada vez mais difícil, né, do jogador ficar tanto tempo em um clube assim. Eu agradeço a Deus por ter esse tempo todo no Palmeiras, por ter feito essa história linda no Palmeiras, né? Muita gratidão e um prazer enorme de ter participado, né, desse grupo tão vitorioso. Bom, o substituto do Mike já está a caminho. A imprensa russa divulgou que o Palmeiras está negociando a contratação do lateral Kelvin, do CSKA de Moscou, e a nossa equipe confirmou essa informação. Então o lateral deve chegar para esse restante de temporada. O Kelvin, que foi revelado no Atlético Paranaense e vendido ao futebol russo em 2023, está retornando ao Brasil. E o Palmeiras segue no mercado também analisando a possibilidade de um substituto para o Richard Rios. Já sondou a situação do Marcel Ruiz, do Toluca do México, Nelson de Ossa, também do Monterrey do México. Por enquanto ainda não definiu esse nome, por enquanto ainda não fez nenhuma proposta, mas o Palmeiras está analisando todas as possibilidades e tem até o início de setembro para contratar um substituto para o Richard Rios. Então, muita calma para analisar os nomes. Nesse momento, foco total na Copa do Brasil, no maior rival. É o famoso Kelvin ou não vem? Bom reforço, hein? Bom se reforço. O Palmeiras contratar. Ouvi só uma risada do Jailson lá do outro lado. A expectativa é o derby, né? Porque teremos de cara um Palmeiras e Corinthians nessa fase, nessas oitavas de final, de cara um derby aí para o Palmeiras, que conseguiu um resultado importante no final de semana, no sábado à noite. Venceu o Grêmio magrinho, né? Uma vitória por 1-0, mas suficiente para continuar na briga ali na parte de cima da tabela. O Palmeiras que tem 2 jogos a menos, né? O Palmeiras só tem 15 jogos no Brasileirão, não fez os 17 ainda e está disputando com Flamengo e Cruzeiro nesse momento a liderança do Campeonato Brasileiro. Vamos para São Paulo, Ferri, já temos participação de São Paulo. Então, Thiago Ferri já prontinho aqui, ó, já no telaço, o Thiago Ferri, para trazer informações para a gente. Está na área, boa noite, amigo, bem-vindo aqui ao Tá Na Área. Sempre muito bem-vindo. Esse Palmeiras que conseguiu uma vitória magrinha, mas se a gente falou agora de polêmica de arbitragem, o Abel trouxe uma polêmica, um temperinho a mais para o Palmeiras,
que foi a reclamação do gramado do Allianz, né, Ferri? Mas, ao mesmo tempo, entendeu que vai ter que lidar com ele até o final da temporada. Boa noite. Boa noite, Camila. Boa noite, Ramon, Fábio Júnior, todo mundo que está ligado no Tá Na Área. Palmeiras venceu a terceira partida seguida no Campeonato Brasileiro. É o vice-líder em pontos perdidos, né? Porque, como você falou, tem essa diferença de jogos. O Palmeiras tem aproveitamento melhor do que o Cruzeiro, mas tem uma partida a menos, né? Se vencer ali os jogos que falta passaria o Cruzeiro. Então, o Palmeiras está se reencontrando no Campeonato Brasileiro, retomando a confiança depois da Copa do Mundo de Clubes. Mas, como você falou, o Abel Ferreira já trouxe um problema que o Palmeiras vai ter que lidar, ao menos nesse semestre, nesse segundo semestre da temporada, que é o gramado do Allianz Parque. Ele falou de uma maneira bem sucinta: tá ruim o gramado. Já era uma situação que a gente vinha citando, né, vinha trazendo. A Camila Alves, minha companheira aqui no GE. Globo, havia publicado a negociação quase que encaminhada, quase que definida, de uma trocas de componentes do gramado do Allianz Parque no fim da temporada, porque o próprio Abel, na sua resposta, já falou com tanto de espetáculos, isso ele cita shows, mas também os jogos do Palmeiras, fica muito difícil que o estádio fique fechado por 45 dias para que possa ser feita a troca de alguns componentes do gramado, né? Aí o pessoal pode perguntar, mas qual que é o problema dessa vez? Porque no passado já houve um problema naquele termoplástico, que é aquele componente que fica entre a grama, que serve para controlar a temperatura do gramado, que serve também no amortecimento da bola, né? Na ajuda no kick da bola, no controle da bola. Aquele termoplástico, ele derreteu e aí o Palmeiras fez a troca pela cortiça. Não é essa a questão dessa vez. É que a grama em si, essa grama sintética, ela tem uma memória. O que seria essa memória? Imagina-se que a grama, ela fica em pé quando a bola rola, mas quando você coloca algum tapume, alguma estrutura para show, ela deita. Quando você tira essa estrutura, a memória dela faz com que ela volte à sua posição normal, né? Levantada ali, a grama em pé. E essa memória, ela foi perdendo com o tempo, até um pouco antes do que se imaginava. Então, por isso que entende-se que o gramado está um pouco mais difícil, o gramado ficou um pouco mais rápido, a bola quica um pouco mais, como o próprio Abel e os jogadores citaram. Então, o Palmeiras e a W Torre, eles já estão com o entendimento de que deve ser necessário trocar alguns componentes do gramado, mas não tem data. Então, provavelmente o Palmeiras vai ter que jogar esse segundo semestre com o gramado dessa forma. Ainda assim, ele continua dentro dos padrões, né? Ele continua sendo um gramado que não é um gramado que ele chega a ser um risco para os jogadores, mas é um gramado que fica mais difícil de se jogar. Então, é um gramado que não agrada tanto ao elenco e ao Abel Ferreira. Então, o Palmeiras vai ter que lidar com essa questão. Vai ter que jogar com o gramado dessa forma e aí, no fim da temporada, se tudo acontecer como se espera, aí sim fazer a troca dessas estruturas para em 2026 o Palmeiras começar com um gramado renovado e aí espera-se resolvendo essa questão. Problema, né? E não... Tanto é que o Abel citou mesmo após uma vitória, está incomodado. Mas não, como explicou o Ferri, não tem muito o que fazer até o final da temporada, vai conviver com esse gramado. Acho que a boa notícia, né, Fábio Júnior, como o Ferri já trouxe, são 3 vitórias consecutivas diante de um Palmeiras que também está se reconstruindo, né? Perdeu o Estevão, aí o Abel tentou encontrar ali o time, aí agora tem a lesão do Felipe Anderson, já vou perguntar ao Ferri a situação dele, mas perdeu um jogador que estava, né, que ele estava tentando dar um pouquinho mais ali de sequência mesmo, porque é um jogador importante para esse momento. E está tentando reinventar esse Palmeiras, que tem só um clássico pela frente, né? Nas oitavas de final. Um derby, né? Mas a grande questão do Abel, eu acho que uma das grandes vantagens dele é que ele consegue se reinventar, vamos dizer assim, né? Ele consegue buscar soluções, de repente, dentro do próprio elenco, dentro do próprio Palmeiras. Que está sempre surgindo alguns atletas ali que ele consegue suprir quando não tem essas contratações, quando não vem as contratações que ele deseja. E o fato de estar vencendo os jogos também, você trabalhar com vitória é importante também, né? Você trabalhar em cima de vitória, te dá um pouco mais de tranquilidade. O Palmeiras é um time muito eficiente, vamos dizer assim. Independente dele jogar bem ou mal, daqui a pouco ele consegue encaixar uma bola, consegue fazer um gol. É um time que tem uma consistência defensiva muito forte também. É difícil você fazer gol no Palmeiras. É um time que não joga em casa. A questão do gramado, que o Abel tem falado bastante em relação ao gramado. Realmente, quando essa bola quica muito, você tem que dar muito mais toques na bola para dominar, para colocar no chão. Você tem que estar muito mais atento. Isso aí acaba realmente prejudicando ainda mais um time como o Palmeiras, que gosta de dar bola no chão, que tem uma equipe técnica também. Acaba atrapalhando realmente, mas são situações que ele vai ter que passar. Agora tem um jogo difícil diante do Corinthians, né? Um derby, uma Copa do Brasil, onde aquilo que nós falamos anteriormente, né? Um jogo completamente atípico de um campeonato brasileiro. E aí dentro de um derby, dentro de uma fase eliminatória, ele vai ter que buscar soluções aí dentro do próprio Palmeiras.
E ainda tem uma pedra no sapato, né, Ferri, de ter perdido o Campeonato Paulista para o Corinthians nessa temporada, né, de ter, no último confronto ali, valendo um título, o Corinthians se sagrou campeão paulista e o Palmeiras amargou essa derrota. Qual a situação do Felipe, Ferri, para essa partida? Já voltou a campo, pode ser utilizado? A gente viu pequenas mudanças ali do Abel nessa partida, mas deve insistir na equipe, digamos agora, titular do Palmeiras. O que a gente já pode pintar desse Palmeiras para o derby? Camila, o Felipe, ele nessa segunda-feira, ele foi a campo parcialmente, mas ainda sob cuidados do Núcleo de Saúde e Performance, né, no Departamento Médico do Palmeiras. Ele teve uma inflamação no quadril depois de uma pancada na partida contra o Fluminense, que abriu o gol que ele fosse substituído ainda no primeiro tempo. Então, ficou fora do jogo com o Grêmio. A tendência é que ele ainda fique fora desse jogo com o Corinthians, porque ainda que ele tenha ido ao gramado, ele fez um trabalho à parte do elenco. Não imagino que ele tenha condições de participar da atividade na terça-feira e ser relacionado para a quarta, mas indica que é um problema não tão grave, né? Então ele já está começando a fazer atividades novamente no campo. De repente, pode ser uma novidade aí para o fim da semana, até para o jogo da volta do Palmeiras na Copa do Brasil na semana que vem contra o Corinthians. Sobre a escalação, eu acredito que o Palmeiras vai manter uma base, até porque o Palmeiras está mudando muito, né? Vocês já falaram, Estevão e Richard Rios, que eram dois dos principais jogadores da equipe até a Copa do Mundo de Clubes, foram embora. Então o Abel, ele está tentando encontrar uma nova equipe, tentando encontrar até um novo estilo de jogar, né? Porque ainda que o Palmeiras continue fazendo aquela saída com 3 jogadores, agora quem joga junto com os zagueiros não é mais o lateral direito, é um volante, seja o Aníbal Moreno, seja o Emiliano Martinez, os laterais sobem um pouco mais, tem um pouco mais de liberdade no meio campo para os jogadores ali por dentro se movimentarem, então o Abel está fazendo essas mudanças. Então até por isso não vejo grandes alterações na escalação. Acho que ele vai tentar manter uma base. O Aníbal Moreno, que foi um jogador que ficou no banco contra o Grêmio, acredito que pela questão física, imagino que volte no lugar do Emiliano Martinez. Maurício e Vitor Roque, que saíram logo no começo do segundo tempo, também uma questão de controle de carga, pensando nesse jogo, devem ser mantidos. E aí, então, acho que a grande questão é, no lado esquerdo do ataque, contra o Grêmio jogou o Luigi, que é um jogador reformado nas categorias de base, mas o Palmeiras tem também o Sousa à disposição, que é o reforço, o único reforço até o momento dessa janela. Não jogou, o Abel deu uma explicação, porque o Sousa ele estava praticamente em férias com o Nottingham Forest, acertou com o Palmeiras, chegou e já chegou jogando, né? Então, ele até falou, vocês têm que ver o levantamento de quantos jogadores se machucam nesse momento mais difícil do calendário, com jogos muito um em cima do outro. Então, por isso ele teve esse cuidado. Acredito que o Sousa tem chance de fazer sua primeira partida como titular na Copa do Brasil, ou então o Abel, de repente, apostar mais uma vez no próprio Luigi, ou até no Alan, que não jogou contra o Grêmio porque estava suspenso, mas estaria à disposição para esse jogo na Copa do Brasil. Mas a estrutura do Palmeiras é muito parecida, porque o Palmeiras, ainda que tenha tido alguns momentos complicados no próprio jogo contra o Grêmio, teve também bons momentos, especialmente na primeira etapa. Então, acho que o Abel ele vai dar sequência à base da equipe que tem jogado para também começar a encontrar confiança, né? Retomar a confiança, porque o Fábio Júnior até falou, é importante você vencer, mas agora você também tem, isso também dá tranquilidade para que você continue fazendo ajustes necessários na equipe e tendo esse jogo super importante. Então, acredito que o Abel já tem esse norte na cabeça de escalação para o derby. Alan, Luigi ou Sousa, Fábio Júnior? Você acha que entra ali pela esquerda, considerando que é um derby contra o Corinthians? Difícil, né? Só isso. É difícil, mas eu acho que o Palmeiras, né, com a saída do Estevão, acho que ele perdeu um pouco aquele jogador diferente pelo lado do campo, sabe? Do 1 contra 1, da velocidade, que abre espaço. Acho que esse é o grande problema que o Abel está tentando encaixar ali, tentando encontrar alguém que faça semelhante ao que o Estevão fazia, né? Porque encontrar também quem faça igual também é difícil, porque o Estevão tinha a qualidade dele lá, que é indiscutível. E algo para o lado do Palmeiras também, que na Copa do Brasil, as últimas edições de Copa do Brasil, o Palmeiras parou em confrontos gigantes, né? O Palmeiras teve o São Paulo pela frente 2 vezes, teve o Flamengo no ano passado, então também tem esse lado do Palmeiras, que tem um elenco, né, que a gente fala, um dos melhores do futebol brasileiro e briga nas 3 frentes, também mostrar e chegar mais longe na Copa do Brasil. O Abel Ferreira conquista a Copa do Brasil logo na chegada, né? O primeiro ano, nem é o primeiro ano, nos primeiros meses dele de Palmeiras, mas depois o Palmeiras vem tendo dificuldade para ser protagonista na Copa do Brasil, chegar às fases mais agudas e logo de cara já tem, né, nas oitavas de final, numa fase não tão distante, já é um confronto de altíssimo nível contra o Corinthians. Ano passado, um confronto de altíssimo nível também, nessa mesma fase contra o Flamengo. O Palmeiras cai prematuramente da Copa do Brasil. Esse ano, Corinthians.
É um time de chegada, é um time que consegue disputar o Campeonato Brasileiro de 38 rodadas praticamente todo ano. Não lembro a última vez que o Palmeiras não disputou o título do Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Abel não era nem o técnico, foi em 2019. Eu acho que naquele início ali, né, no Brasileirão da pandemia ainda, talvez tenha sido a última vez. 2020, que aí a disputa ficou entre Flamengo e Internacional sem o Palmeiras. Mas assim, é um Palmeiras que sabe disputar o Campeonato Brasileiro, coloca suas atenções no Brasileiro. E em jogos eliminatórios, ele tem certa dificuldade, principalmente em fases longe da final, oitavas de final, é um time que ainda não conseguiu ter a chavinha da decisão. Quando liga a chavinha da decisão no Palmeiras, o Palmeiras conquista. Só que, como são talvez um grande clássico como o confronto contra o Corinthians, possa ligar essa chavinha no Palmeiras para a Copa do Brasil um pouco mais cedo. E aí depende, a gente tem a curiosidade também de saber as estratégias dos treinadores, né, Vini? A gente falou sobre o Dorival, também usando a final do Campeonato Paulista como exemplo de como uma estratégia bem organizada e bem executada, claro, pelos jogadores, pode nivelar. A gente fala, né? Acho que é um senso comum de que o elenco do Palmeiras é mais forte. O Abel tem um elenco mais equilibrado e mais opções. Mas dentro de uma estratégia, o Corinthians pode equilibrar as coisas e já mostrou isso. O Corinthians com um time titular muito competitivo. É o que eu falei da mobilização, né? Você jogar com o mesmo ritmo e a mesma entrega 40 rodadas, o Corinthians tem mostrado que tem dificuldade em fazer isso, né? Por uma série de fatores, a questão política, a questão financeira, a questão de ter um time titular muito forte, mas não ter um elenco tão bom. Você olha para o banco de reservas e não vê opções do mesmo nível. Então, pensando a médio e longo prazo, pensando na temporada, eu acho que não há muitas dúvidas de que o Palmeiras tem melhores condições do que o Corinthians, mas o Campeonato Paulista é a prova de que uma mobilização para um jogo único, para uma decisão, um jogo de ida e volta, o Corinthians consegue sim fazer frente. E acho que em relação ao time titular, pela primeira vez em muito tempo, a gente não tem dúvida de qual é o time titular do Abel, né? A grande dúvida hoje é se o Sousa já começa jogando como titular ou se ele aposta de novo no Luiz ou vai com o Alan, né? Do restante, eu acho que não tem muita dúvida. O Felipe Anderson não vai poder jogar, então o Sousa pode pintar entre os titulares e me parece que o Aníbal voltou mesmo ao time, né, no lugar do Emiliano Martínez. Do restante, acho que todo torcedor hoje consegue escalar o Palmeiras quase que de maneira completa. E, Raed, mesmo já sabendo nessa escalação que o Abel tem em mente, ainda é um ataque que vai ganhando entrosamento, né? A gente está falando de um ataque que está, né, sem Estevão, que era o principal jogador do Palmeiras, e ainda vai se ajustando, né, nesse entrosamento. O Sousa acabou de chegar, por exemplo, o Facundo Torres mudou o lado. O Facundo Torres era utilizado pelo lado esquerdo, agora joga pela direita. O Vitor Roque ganhando uma sequência, enfim, o Maurício também. A gente está falando de um ataque que ainda faz ajustes, né, entre eles, entre os próprios jogadores, né, no time do Palmeiras. E do lado do Corinthians, por mais que seja uma novidade até quase, né, dá para chamar assim, em 2025, a gente vai ter o trio, muito provavelmente, do Garro, do Memphis e do Yuri Alberto, que em outros momentos fez muita diferença para o time do Corinthians. E aí, do lado, né, do time do Dorival Júnior, já é um ataque mais entrosado, mais encaixado para fazer a diferença. Eu ia falar... E vou trazer aqui agora mais algumas informações do Corinthians, que é o próximo adversário do Palmeiras nas oitavas de finais da Copa do Brasil. Como podemos ver na classificação atual do Campeonato Brasileiro, a equipe do Corinthians está na 11ª colocação, em 17 jogos somou 21 pontos. Não está muito bem no campeonato e com certeza irá focar todas as suas fichas nesse jogo da Copa do Brasil. Estou trazendo um recorte aqui das últimas 5 partidas do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Foram 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. A equipe vem de 3 jogos seguidos sem conseguir uma vitória, ou seja, Dorival está muito pressionado pelo mau rendimento da equipe e vai focar todas as suas fichas nesse jogo da Copa do Brasil. Estou trazendo um recorte aqui das últimas 5 partidas entre Palmeiras e Corinthians, Paulistão e Campeonato Brasileiro. O último jogo foi no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, que o Palmeiras venceu pelo placar de 2-0 jogando até lá em Barueri. Fora isso, desses últimos 5 jogos são 2 vitórias do Corinthians e 2 empates, e essa única vitória do Palmeiras. Vamos ver como a Abel vai preparar esse time para esse grande jogo nesta quarta-feira, lembrando às 21h30. Palmeiras é o favorito, tem mais estrutura, maior investimento, tem uma obrigação de vencer. O Corinthians está numa má fase e tem que aproveitar esse momento para se classificar para as quartas de finais. Com certeza o Corinthians vai dar a vida nesse jogo, mas o Palmeiras também tem que fazer o mesmo. Se inscreva no canal, deixe seu like, sua opinião aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu!